Bom dia para todo mundo. Sexta-feira chegou, essa semana voou, hein? Nossa! E eu fiz várias lives às 7h30 da manhã aqui pelo Instagram e também eu gravo essas lives, posto no YouTube. Pode ser que você esteja me vendo pelo YouTube, então seja bem-vindo a este novo vídeo. Pode ser que você esteja me vendo pelo Instagram, então fique aqui comigo porque hoje nós vamos falar a respeito das más companhias. E aí, como é que eu faço com meu filho quando eu percebo que ele está em más companhias? Ontem eu falei sobre amizade. Eu trouxe uma dúvida de uma mãe que o filho mudou de escola e ela percebeu que ela não conhecia mais os amigos do filho e ela queria saber como que ela poderia fazer isso, porque o filho também não estava querendo apresentar. Adolescente, né? Já indo para o ensino médio. E eu dei uma série de dicas, tem lá o vídeo, agora tá no YouTube. Só que quando eu terminei essa live, uma mãe me mandou um direct falando: Andréia, e quando eu tenho certeza que meu filho está metido com más companhias? Quando ele tem um amigo que não é uma pessoa que me agrada, essa companhia, essa amizade, como que eu faço? O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Então, o filho acha o colega legal, mas eu não gosto desse colega, eu acho que ele eu considero ele má companhia. Então, gente, eu vou falar uma série de coisas, porque isso é um assunto muito amplo e até mesmo denominar má companhia significa o quê? Para muitas mães vai ser só um menino mal educado, um menino que não sabe lidar direito, não sabe. É um menino sem educação, vamos dizer assim. Para outras mães vai ser um menino que já está, sei lá, ligado com droga, já está ligado com coisa errada, até com crime. Gente, é muito amplo. Então eu vou trazer alguns pensamentos que são válidos para todas as situações. E aí, se você tem esse problema na sua casa, você tem que pensar então até que ponto, né? Quais são os pontos, o que é que você vai aproveitar dessas orientações que eu vou te dar, que elas são básicas e servem tanto para uma coisa mais simples quanto para uma coisa mais, vamos dizer assim, mais grave, certo? Então, antes de começar a falar a respeito, né, a dar essas orientações, eu só preciso me apresentar. Primeiro, dar boas-vindas, estou vendo que chegou muita gente, sejam todos bem-vindos na minha live. Eu faço live todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Embora eu estou pensando em mudar isso para a semana que vem, na segunda eu devo avisar. Talvez eu faça segundas, quartas e sextas só, mas aí eu vou montar um esquema e depois eu aviso para quem me acompanha aqui, para quem me acompanha nas redes sociais também. Então sejam bem-vindos todos vocês. O meu nome é Andréia Lage, eu sou pedagoga, sou gestora educacional e também sou mãe de 2 filhos que já passaram pela adolescência. E justamente durante a adolescência deles é que eu tive uma necessidade muito grande de entender mais a respeito da adolescência, porque como eu me separei muito nova, meus filhos eram muito pequenos, eu tive esse compromisso dentro de mim. Eu preciso de atravessar com os meus filhos a adolescência deles da melhor maneira possível. Então eu fui buscar muita coisa. Só que eu pensava na época que isso iria acontecer e pronto, e vida que segue, filho fica adulto, porque meus filhos já são adultos, são jovens, né, adultos, 24, 27 anos, e de repente eu me vejo envolvida em ajudar outras pessoas e acabei vindo aqui para as redes sociais com o propósito de passar informações sobre relacionamento, comunicação, como lidar melhor com o filho adolescente. Então, estamos aqui hoje para conversar a respeito de más companhias. É uma dúvida de uma mãe que falou para mim. Olha, ela falou assim: Andréia, e quando você percebe que seu filho está com uma amizade que não é uma boa companhia, o que eu faço? Então, a primeira coisa é avaliar, a primeira coisa é dentro de você, no seu pensamento, no seu sentimento. Por que você considera que aquela pessoa, aquele menino, aquela menina, às vezes, né, é uma má companhia?
Muita gente, e aí, gente, o mundo ele é infinito em todas as direções. Então, eu vou falar uma coisa que de repente para algumas pessoas é a maior bobagem, mas para outras não é. Muita gente tem preconceito com pessoas tatuadas. Só que hoje as pessoas usam tatuagem. Então, é diferente de há muitos anos atrás, quando era raro uma pessoa ter tatuagem. Mas para muitas mães, só o fato de um amigo ter tatuagem ou ter piercing já significa que ele é má companhia. Então, a gente precisa de entender o seguinte: o que está te fazendo pensar e o que está te fazendo sentir que essa pessoa, esse amigo, essa amiga do seu filho, é má companhia. Aonde que está? Ou uma outra coisa também, às vezes você tem a intuição. Às vezes acontece alguma coisa e você fala, não gostei. A intuição, ela é válida, tá? A gente deve prestar atenção nela sim. Mas enfim, então primeira coisa, você tem que avaliar o que está acontecendo. Mudança de comportamento, de repente seu filho sempre foi estudioso, sempre foi uma pessoa mais comportada, mais tranquila, e de repente está muito rebelde, não está querendo estudar. Isso é uma coisa dele ou isso é uma coisa dessa amizade? Tudo isso você tem que avaliar. Agora, a partir daí, se você então, vamos para seguir hoje com o nosso tema, vamos entender que você percebeu que realmente esse menino, esse amigo está não sendo uma boa companhia para o seu filho. Então, aí vem um segundo passo aí que nós vamos dar. As pessoas, isso eu vou falar, você que já tem uma certa, já é maduro, já tem uma certa vivência, o que eu vou falar eu tenho certeza que você vai me entender. A gente aprende por amor ou pela dor. Então, quando eu falo que a gente aprende por amor, é quando alguém vai lá conversar com a gente e a gente entende isso. E aí a gente aprende por esse amor, por essa consideração que a pessoa foi lá e falou com a gente. Ou a gente aprende pela dor, que é passando pela coisa, vendo que fez errado, sentindo as consequências e aí tomando a decisão de entender que aquilo ali não vale a pena. Então, nossos filhos, adolescentes, nós mães, pais, não temos total controle sobre o que eles fazem, sobre o que eles pensam, sobre o que eles sentem, sobre as decisões que eles tomam. Nós não temos controle sobre isso, isso é real. Não adianta você achar que você quer controlar, que não tem como controlar. Tanto é que você agora, você deve estar aqui me assistindo, fazendo alguma coisa, e seu filho deve estar lá na escola estudando. Você não tem controle sobre o que está acontecendo com ele lá na escola. Mas enfim, o que acontece? Aí você vai buscar conversar com seu filho, quer dizer, ensinar ele, fazer com que ele entenda pelo amor e não pela dor. Só que aí, aí vamos para mais um passo muito importante. Eu já falei aqui, quem me acompanha, mas é sempre bom dizer. As pessoas, isso não é seu filho que está adolescente, isso é todo mundo, isso é ser humano, isso é baseado em estudos científicos. Ninguém consegue aprender, entender o ponto de vista do outro, se não for através de uma conversa calma. Então, na hora que você está nervosa, que seu filho fala, mãe, vou sair com fulano, e você já não quer que seu filho saia com fulano. Aí nessa hora, você de uma maneira muito brava e nervosa fala, não vai sair não, porque eu não quero, eu já não estou gostando dessa amizade. Você já está comprando uma briga, você já está colocando uma situação de nervosismo, você não está calma para poder conversar sobre isso. Então, esse não é o melhor momento. Então, o terceiro passo é o seguinte: para eu poder conversar com meu filho e fazer ele entender o meu ponto de vista, e porque o meu objetivo é fazer ele tomar boas decisões, certo? Então, para ele tomar boas decisões, e se ele não está tomando boas decisões, porque ele está na companhia de uma pessoa que eu estou vendo que não é legal, eu preciso que ele tenha a possibilidade de me entender, de me ouvir, de entender o que eu falo, de raciocinar sobre o que eu vou falar, para depois ele pensar que vale a pena pensar como eu,
para tomar a decisão de se afastar, ou de ter cuidado, ou de não estar junto, ou de procurar outras amizades. Então, não posso conversar quando eu estiver nervosa. Meu filho também não pode estar nervoso na hora de que eu for conversar com ele. Então, escolha o momento. E esse momento tem que ser um momento onde vocês dois possam se entender. E por que eu falo isso? Porque quando você está nervoso, quando você fica bravo, você fica num modo de tensão, num modo de se proteger. Não é a hora que a pessoa raciocina, é a hora que a pessoa menos raciocina. Então, o que você tem que fazer? Marcar, pensar numa maneira de marcar um horário para conversar com seu filho, de esperar chegar uma situação, um momento tranquilo à noite, quando todo mundo chega em casa, num sábado de manhã, quando ele acorda. Pega seu filho, leva ele para conversar, leva ele numa praça, num açaí, em qualquer lugar, sabe? Sair do ambiente da casa também favorece uma conversa. Por quê? Porque vocês vão sentar num lugar onde não dá para ficar gritando um com o outro, onde não, né? Onde nós vamos ter que ter uma maneira aí mais tranquila de conversar. Então isso ajuda. E aí eu tô falando, gente, mas isso cabe a cada um. A família tem um universo aí, uma cultura, um modo de agir. Às vezes você é uma mãe mais calma, então isso não é necessário. Às vezes você é muito nervosa, então isso vai fazer a maior diferença. Então você que vai pensar aí como é que você faz. O importante é entender que vai ter que ter a conversa. E na hora que vocês estiverem calmos, né, tranquilos, tal, você vai ter que conversar com seu filho sobre essas questões. Primeira coisa, olha, filho, o mundo, você hoje está cada vez, você está crescendo, você daqui a pouco vai ser um adulto, você tem a sua vida. Quando eu estou trabalhando, você está na escola, eu não estou controlando o que você faz. Só que eu sou sua mãe, eu quero te proteger, eu quero te ver feliz. Então é muito bom, gente, a gente falar sobre expectativa. Minha vontade é que você tenha uma excelente vida, que você tenha um bom emprego, ou que você tenha um bom negócio, né? Se você quiser empreender. Eu te vejo com boas amizades, eu te vejo com uma pessoa legal, né, para você escolher ter como um amor, uma companhia para a sua vida. Eu quero netos, eu te vejo tendo filhos e tal. Então, eu estou preocupada com relação a essa pessoa com quem você está lidando. Olha, filho, isso são o que está me preocupando, o que eu estou vendo que eu não estou gostando. E pode falar. Olha, eu vejo que ele não gosta de estudar, eu vejo que essa pessoa te liga muito tarde. Aí você coloca aquelas ações que você não está gostando, que te chamam a atenção, e explica o porquê. Aí, para ficar mais claro hoje, eu vou dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu tinha um trabalho para fazer, trabalho de escola, e aí tinha uma colega que eu, assim, não tinha muita intimidade, não era minha amigona, não. Mas a professora colocou lá no trabalho em grupo ela, e a gente saiu da escola e a gente foi numa papelaria para poder comprar cartolina. Na minha época, a gente apresentava trabalho com cartolina, papel ao maço. E aí, na hora que a gente foi lá comprar a cartolina para fazer o trabalho, essa menina virou para mim e falou assim: vamos roubar um cartão de Natal? Eu olhei para a cara dela e falei: como assim? Ela: vamos roubar um cartão de Natal, cartão de Natal, um cartão de aniversário. A gente coloca dentro do caderno e aí a gente pega e ninguém vê e a gente sai. Aí na mesma hora me veio na cabeça. Eu pegando, primeiro que eu não via necessidade nenhuma, motivo nenhum para pegar um cartão e colocar dentro de um caderno. E eu fiquei pensando, gente, já pensou se um segurança me vê fazendo isso? Como é que eu vou explicar o roubo de uma coisa tão banal que é um cartão? Então, na minha cabeça,
entrava esses conceitos, esses valores do certo e errado, do roubar e não fazer sentido. E fora que na minha família tem muita gente que é comerciante, que tem empresa, e eu ficava pensando, mas eu vou dar um prejuízo para o dono comprou, isso aqui eu teria que pagar, e outra coisa, se eu quiser eu compro, não é tão caro. Na minha cabeça me veio todos esses valores. Na cabeça dela vinha uma coisa, gente, que jovem, que adolescente tem muito. Vinha a adrenalina do momento. Ah, vão fazer uma coisa escondido, vão fazer uma coisa e depois a gente sai com o cartão e ninguém vê. Uau, eu consegui. Essa adrenalina. Muitas jovens, muitas vezes, é isso que é o legal, sabe? É isso que eles querem. Só que vai depender de um para o outro entender se essa adrenalina toda vale a pena ou não. Na minha cabeça, não valia a pena. Então, isso é uma coisa interessante de você conversar com seu filho. Até que ponto fazer alguma coisa que não é legal, que não é o correto, vale a pena. Porque muitas vezes faz para ter aquela adrenalina. Só que, na hora que você faz algo que não é certo, que está errado, você corre você tem dois caminhos. A consequência podem ser duas. Uma, passar por aquela adrenalina e ninguém ficar sabendo, se por acaso nesse exemplo ninguém for pego, segurança não vir, e aí eu tô lá com o cartão, mas aí para mim, e aí? E a outra é ser pego, é acontecer a pior consequência daquilo. E aí? O que vai acontecer? Eu, Andréia, não queria passar por uma vergonha dessa. Não me cabia isso. Então é bom você conversar com o seu filho sobre essas coisas, nessa conversa. É bom você ter seus exemplos, coisas que aconteceram com você, que você tomou decisão acertada. E muito importante também você falar de coisas que aconteceram com você e você tomou uma decisão errada e sofreu consequências. Por quê? Porque aí seu filho vai entender que realmente cabe a ele decidir. E muito importante, porque eles começam, quando estão na adolescência, eles já são capazes, com muito mais força, de ter esse pensamento no futuro. O que vai desenrolar, qual vai ser a consequência se acontecer tal coisa, se eu fizer tal coisa. Qual vai ser a consequência se eu optar pelo não, se eu optar pelo sim, se eu optar pelo não. E o muito importante você falar com seu filho que aí é a decisão dele. Nós estamos falando da vida dele. Você pode sim ajudar, apoiar, estar perto. Se ele errar, você entender e ajudar ele a resolver qualquer consequência. Mas não é você que vai estar lá sofrendo aquilo, tomando aquela decisão. Vai ser ele. Então ele tem que se proteger. Ele tem que começar a pensar que é importante ele tomar decisões por conta própria e não porque os outros estão fazendo também. Porque muitas vezes os outros estão fazendo, mas acontece que cada um é que vai ter que responder pela a sua atitude. Então, isso é importante conversar com o filho. E muitas mães sentem dificuldade de fazer isso. Ou então acham que o filho não vai entender. Mas entende sim. E entende muito como exemplo. Então, vou dar um outro exemplo do que aconteceu, que eu fiz como preventivo. Que eu tive que conversar com meu filho porque eu estava com medo de reações dele, de algo que eu não ia conseguir estar perto de jeito nenhum. Quando meu filho mais velho, Vitor, fez 17 anos, eu consegui colocar ele num programa de intercâmbio para ir para o Canadá. Era o sonho dele e a gente estava há anos buscando realizar esse sonho. E ele tinha 17 anos, e 17 anos ainda, e ele ainda era bem imaturo para algumas coisas. Mas precisava que fosse naquele momento, porque o intercâmbio era no high school e não podia fazer acima de 18 anos. E isso, gente, foi em 2009, tem muitos anos.
E não tinha tanta facilidade de comunicação aí com a internet, com o WhatsApp, ele ia ficar mais afastado de mim. A gente ia conversar por telefone, não era muito fácil de eu ficar assim, não ia controlar. Também não era o meu perfil. Resultado. Um monte de amigas minhas e parentes falaram, nossa, muito perigoso, vai lá pro Canadá, vai ficar solto lá, vai fazer coisa errada, Vitor é muito comunicativo, pode usar droga, e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, ai meu Deus, será que meu filho lá vai usar droga aqui? Eu tenho certeza que ele não usa e tal. Fiquei muito preocupada. Mas o que a gente faz, gente? O que a gente faz quando está preocupada? A gente vai lá e tem que conversar com o filho, e tem que falar a verdade. E tem que dar exemplos reais e tem que conversar sobre aquilo que você está sentindo. Porque meu propósito é ajudar o meu filho a entender que ele vai ter que perceber o que é legal, o que não é legal e tomar a decisão correta. Então eu conversei com ele o seguinte, falei, olha filho, você vai, mês que vem, você está indo lá para o Canadá, eu estou vendo... Ui, tem um bichinho. Eu estou vendo, eu vejo você aprendendo inglês, encontrando e conhecendo um monte de gente, tendo oportunidade de conhecer lugares lindos, tendo oportunidade de aprender essa língua e voltar para cá, tendo muito mais chances, né, com um inglês bom. Então, eu estou só vendo coisas boas para você. A minha expectativa é que essa viagem seja assim, muito legal, seja só aprendizado e coisas boas, que você aproveite muito. Porém, tem gente que tem me falado que é perigoso, porque tem muitas drogas, porque lá eu não estarei perto de você, se você fumar, se você usar droga, eu não vou estar perto, e aí você vai achar que você tem liberdade para fazer um monte de coisa. Só que tem uma coisa, realmente eu não estou lá, realmente a decisão é sua, o corpo é seu, o momento é seu. Mas se você usar droga, eu já sei que a polícia pega e já sei também que você nunca mais, você vai ser deportado e nunca mais vai poder voltar para o Canadá. E aí não adianta você chorar, não adianta você ficar chateado, você pedir desculpas, porque com mãe você chora, você pede desculpas, a gente fala, tá, tudo bem, a gente resolve aqui entre nós dois. Só que nesse caso, eu não tenho alcance para resolver. Aí o problema vai ser todo seu. Eu posso sim te apoiar, mas tudo vai ser decisão sua. Então, preste atenção no que você vai fazer. É sua vida, sabe? É sua decisão. Só que a gente tem que querer o melhor pra gente. A gente tem que se cuidar. A primeira pessoa que a gente tem que tomar conta, que a gente tem que cuidar, somos nós mesmos. Então, seja bem-vindo ao mundo real. E no mundo real, a gente cuida da gente. A gente tem que ter cuidado para tomar as melhores decisões. E aí não interessa o que o seu amigo pensa, não interessa se o seu amigo vai ou não. O que interessa é sua decisão com o que você vai fazer com você. Porque é isso que importa para a sua vida. E queira ter o melhor. A gente está aqui nesse mundo para fazer o melhor, para ter o melhor para a gente. Então, fique atento com isso, filho. E olha, meu filho foi lá para o Canadá, foi ótimo, se divertiu, conheceu um monte de gente, fala inglês super bem, isso ajudou ele na carreira, nos trabalhos, conseguiu empregos porque era obrigatório fluência em inglês, foi muito bom. Até hoje ele conversa com o pessoal que ele conheceu. A família, né, canadense dele já veio aqui no Brasil, já encontrou com ele. Então, tantas coisas boas aconteceram. Então, 2 coisas aí, 3, tá? Para fechar aqui a live de hoje. Se você tem aquele instinto, você percebe que seu filho está envolvido em más companhias, pare para avaliar o que é, exatamente o que você não está gostando. Chame seu filho para conversar, mas num ambiente calmo, onde você saiba que você tem que ficar calma, porque você precisa que ele entenda o seu ponto de vista.
Explique para ele o que está acontecendo, o que você está pensando e principalmente deixe claro para ele, e pode até falar isso, olha, a gente aprende por amor, que sou eu conversando com você para você entender, ou a gente aprende pela dor, que é acontecer algo ruim e a consequência vem. Não tenho, e aí falar com seu filho, você não tem como estar tomando as decisões por ele. Cada vez mais ele está inserido no mundo real, onde cada um tem que cuidar de si. E a gente sofre as consequências, então tem que prestar atenção. E aí entra com exemplos da sua vida, com exemplos de pessoas que você conhece, que tomaram decisões e aconteceu certo, deu certo, que tomaram decisões e aconteceu errado, deu errado e sofreu consequências. E depois faça uma pergunta para o seu filho. Filho, eu estou aqui conversando sobre isso. Agora eu quero ouvir. O que você acha de tudo isso que eu falei? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei com você? É muito bom a gente ouvir o filho também, porque muitas vezes você pode se surpreender. Às vezes ele pode falar, mãe, eu já estou sabendo disso, eu já percebi e eu já acho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou ele pode falar, não tem nada a ver não. Às vezes o filho é imaturo e vai falar, não tem nada a ver não, qual que é o problema, não sei o que. Você já plantou na cabeça dele um novo ponto de vista, uma nova maneira de pensar. Então pode ter certeza que depois desse papo, ele não vai ficar indiferente a tudo isso que você falou. Mas se você perceber que ele ainda não entendeu, que ele está resistente, que não adiantou totalmente a conversa, não fez todo o efeito que você gostaria, fique atenta, continue acompanhando e, se for necessário, tenha uma outra conversa mais para frente com seu filho. Porque eu sempre falo aqui, gente, que educar é um processo de persistência, é todo dia. E a imaturidade, né, o filho adolescente, ele está imaturo. Ele não vai amadurecer de uma hora para outra. Pensa numa fruta, quando você provavelmente já viu um pé de, sei lá, de limão, de laranja, de manga. Você, não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar, de plantar ou de estar em algum lugar e ver aquela fruta amadurecendo. Demora algum tempo, não é de um dia para o outro. E precisa desse tempo para amadurecer. Então, seu filho precisa de tempo para amadurecer. Porém, se está numa situação que é importante que você esteja perto, acompanhe e persista no seu modo de conversar com ele, de estar presente na vida dele. Por quê? Porque filho entende e o que a mãe fala tem importância para o filho. Por isso que a gente tem que falar com calma, por isso que a gente tem que falar de um jeito que ele possa entender. Porque nosso propósito é fazer com que ele tenha boas decisões, com que ele possa ter um parâmetro para ter boas escolhas. Então, por isso é necessário que essa conversa atinja ele, chegue até ele, certo? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Filho em má companhia é motivo de mãe sentar para conversar, estar atenta e estar envolvida com esse filho, buscando deixar claro para ele que é ele quem toma as decisões da vida dele. E que, lógico, que todo mundo, inclusive ele, deve querer o melhor para a vida dele. Gente, a gente tem sempre que querer o melhor para a nossa vida. Deixe claro isso para o seu filho, porque é isso mesmo, a gente tem aqui, o mundo ele é abundante, ele tem infinitas possibilidades, então que tal a gente agarrar as melhores oportunidades para a gente, certo? Então, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Hoje é sexta-feira, então tenham uma excelente sexta. Tenham um excelente fim de semana. Aproveitem. E segunda-feira estou aqui novamente. Mais uma coisa que eu preciso falar.
Estamos em plena Semana da Mãe Realizada. Está acontecendo essa semana. Ontem começou, eu abri a primeira aula, a aula número 1 da Semana da Mãe Realizada. Vão ser 4 aulas, é um evento online e gratuito. E se você está no Instagram, vai lá na bio, tem lá um link na bio, Semana da Mãe Realizada. Clica para você já assistir a aula 1, que daqui a pouco vem as outras aulas também, certo? Obrigada, Mona, obrigada, eu que agradeço. Então, aproveite, porque essa Semana da Mãe Realizada, ela passa rápido, então tem que aproveitar. Um evento online gratuito sobre relacionamento e educação de filhos adolescentes. Largar o caminho das brigas, das discussões e ir para o caminho do bom entendimento, do bom relacionamento com seu filho enquanto ele é adolescente. E se você está aqui no YouTube, basta olhar aqui embaixo nos comentários, tem o link para você se inscrever na Semana da Mãe Realizada, ok? Fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau!